Esta disciplina Irrigação, ministrada na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal. É o módulo 3, Irrigação Localizada. Na aula 11, inclui assuntos do projeto hidráulico de um sistema de irrigação localizada. Para exemplificar os procedimentos de cálculo, assumiremos uma área irrigada de 10 hectares com dimensões de 500 metros de comprimento por 200 metros de largura. A motobomba e um cabeçal de controle serão instalados próximos ao manancial, cerca de 50 metros da área. A cultura será cafeeiro, cultivada no espaçamento entre linhas de 3 metros e entre plantas por 1,5 metro. O sistema a ser utilizado será gotejamento e o número de horas de funcionamento diário do sistema na propriedade será de 12 horas. Na elaboração de um projeto de irrigação, há diferentes possibilidades de layout ou disposição do equipamento no campo e operação do sistema de irrigação. Para entender essas possibilidades, é importante introduzir o conceito de subunidade de irrigação. Nessa ilustração, temos duas subunidades de irrigação. Cada uma dessa unidade de irrigação, essa subunidade de irrigação é constituída de várias linhas laterais. Nessas linhas laterais que estão os emissores, os gotejadores e os microaspersores. Essas linhas laterais são alimentadas por linhas de derivação e linhas secundárias. Em um determinado ponto, são colocados os reguladores de pressão. Então, esses reguladores de pressão fazem com que qualquer pressão que a água chegue nesse ponto, a sua saída se dá numa pressão específica. Ele regula a pressão mais baixa ou igual ou mais baixa, como por exemplo, entra uma pressão de 20 metros de coluna de água, se esse regulador de pressão for de 15 metros de coluna de água, independente da pressão de entrada, a saída para essa subunidade vai ser de 15 metros de coluna de água. Então, esse ponto, o regulador de pressão, é a base para dimensionar a linha lateral. Essa pressão que esse regulador de pressão determina é que podemos utilizar as linhas laterais dessa subunidade. Outro conceito é a unidade de irrigação. A unidade de irrigação inclui o conjunto de subunidades de irrigação operando simultaneamente a partir do ponto em que se regula a vazão por válvula métrica ou por tempo de irrigação. Então, nessa ilustração aqui está a válvula. Essa válvula regula a quantidade de água que vai para essa linha secundária. Essa linha secundária alimenta essas duas subunidades de irrigação. Então, esse conjunto de duas subunidades de irrigação é uma unidade de irrigação. Significa que elas são irrigadas simultaneamente e durante um determinado tempo, ou para aplicar o volume necessário nessa subunidade e nessa subunidade, que deve ser de mesmo tamanho. Pode-se colocar essa válvula ou irrigar durante um determinado tempo, por exemplo, 3 horas ou 4 horas, deixa aberta esse ramal e o operador pode fechar esse ramal. Então, esse ponto dessa válvula é a base para dimensionar a linha de derivação. Então, dimensionamos essas linhas secundárias e essas linhas
de derivação. E por último, é a unidade operacional de irrigação. A unidade operacional de irrigação inclui unidades de irrigação operadas simultaneamente a partir do mesmo cabeçal de controle. Então, seria essas duas unidades e mais outras, assim sucessivamente. Essa unidade operacional de irrigação é a base para dimensionar a linha principal, o cabeçal de controle e a motobomba. Para ver esse conceito de layout e operação de sistemas, vamos ver um exemplo de uma área qualquer que tem essa forma retangular, em que nós vamos dividir essa área de acordo com as necessidades que a gente vai ver nessa aula em um sistema. Esse seria assim a unidade de irrigação. Essa unidade de irrigação composta de duas subunidades. Então, essas unidades, duas subunidades de irrigação, ou uma unidade 1, é irrigada por essa linha secundária e o ponto de aplicação de água, né, de regulagem da vazão e do tempo de aplicação é nessa válvula colocada neste ponto. Temos aqui uma linha principal 2 mais estreita, que abastece essas duas linhas, e uma linha principal 1, que vai até o cabeçal de controle. Então, essa é a unidade operacional de irrigação. Então, eu irrigaria essa unidade de irrigação juntamente com essa outra unidade de irrigação. Aqui teríamos uma unidade de irrigação, aqui outra unidade de irrigação. E cada uma delas tem duas subunidades. Então, abre essa válvula e irriga essas duas subunidades. Essa válvula é aberta simultaneamente com essa outra válvula. Então, o sistema vai irrigar essa parte do terreno e depois vai irrigar essa parte do terreno. Após o término da irrigação dessa outra parte, ele vai irrigar, ele vai fechar essa válvula, essa válvula e vai abrir essa outra válvula que vai irrigar essas duas subunidades, ou esta unidade aqui, né? Então, essa unidade 6, 5 e 6 funcionam simultaneamente com essas subunidades 7 e 8. A hora que termina essa irrigação dessas subunidades, irriga-se no outro dia as subunidades 1 e 2 e 3 e 4. Então, cada uma dessas subunidades, dessas duas subunidades, forma a unidade 1, que funciona simultaneamente com a unidade 2. Após o término dessas duas unidades, né, se irriga a unidade 3 junto com a unidade 4. Então, isso aí é uma forma de layout em que dividimos a área em 4 unidades, né? E cada unidade tem duas subunidades. E essa unidade operacional de irrigação funciona com um cabeçal de controle, uma linha principal maior, um diâmetro maior, que vai abastecer a vazão para essas 4 subunidades. Nesse ponto, tem uma linha principal menor, que abastece essas duas subunidades. E cada uma dessas unidades é abastecida com uma linha secundária e depois uma linha de derivação. Então, essa é uma opção de projeto, existem várias opções que eu vou mostrar a seguir. Outra opção de layout é essa disposição do sistema no campo. Nós temos 4 subunidades, essas subunidades naquela mesma área são maiores. Então, temos essa subunidade 1, que
que é irrigada simultaneamente com essa subunidade 2. Após o término, porque aqui tem essa válvula e essa válvula são abertas ao mesmo tempo. Feita a irrigação nessas subunidades, ou seja, é o tempo necessário para aplicar a lâmina bruta, fecham-se essas válvulas da subunidade 1 e 2 e abrem-se as de 3 e 4. Então, vemos aqui que a unidade de irrigação coincide com a subunidade, ou seja, a unidade de irrigação não tem subdivisão em subunidades. Essa aqui é a unidade 1, né, de irrigação, essa é a unidade 2. Essa é 3 e essa é 4. Outra possibilidade é fazer um layout também em 4 subunidades, porém fazendo outra distribuição. Então aqui tem uma linha principal, leva até essa linha secundária e essa linha secundária tem uma válvula reguladora de vazão que vai regular a vazão para essa subunidade, que também pode chamar de unidade 1, para essa subunidade 3, ou unidade 1, e a 2 e a 4. Nesse caso, funcionaria a subunidade 1, abrindo essa válvula, e a subunidade 2. Após o término, abriria essa válvula da subunidade 4 e da 3. Então, essa é uma outra possibilidade de layout. Diferente das outras opções de layout apresentadas nos slides anteriores, que a área era em nível, nessa situação a área é em declive. Tem um declive nesse sentido, um declive nesse sentido. Então aqui tem o manancial, a motobomba, a cabeçal de controle, essa tubulação sobe o aclive para abastecer as subunidades. E nesse caso, observa-se que as linhas secundárias, elas são mais longas no sentido do declive do que no sentido do aclive. E as linhas laterais também são mais curtas no sentido do aclive e mais longas no sentido do declive. Isso porque se ganha pressão no declive, então a linha pode ser mais longa. E no aclive se perde pressão devido à diferença de nível e junto com a perda de carga é difícil manter a uniformidade de vazão ao longo da linha lateral. Então a linha lateral e a linha de derivação precisam ser mais curtas no sentido do declive. Esta é outra situação em que a área irrigada é subdividida em mais subunidades. Nesse caso, tem 8 subunidades. Nesse caso, diminui o diâmetro das linhas laterais, mas aumenta o comprimento. Então, são opções de projetos que precisam ser analisados para julgar o qual que é economicamente mais viável. Mas muitas vezes o projetista predefine esse layout de acordo com a sua experiência e faz o projeto nesse layout já pré-definido. Mas esses são exemplos que podem ser utilizados. A seleção de emissores tem vários fatores condicionantes. Um deles é a escolha de emissores com diferentes vazões. Tem emissores pequenos ou com grandes vazões. Esses emissores produzem diferentes tipos de percentagem de área molhada. Molha
uma pequena área ou maior área, de forma a atender às necessidades hídricas da planta. E também a tipos de solo. Para fazer essa área molhada junto à copa das plantas. Então, dependendo do tipo de solo, o solo arenoso, ele tem maior caminhamento vertical. Quando se utiliza gotejadores, os gotejadores produzem um bulbo molhado muito restrito, muito estreito, e nesse caso seria interessante utilizar a microaspersão, que faz uma porcentagem de área molhada melhor. Outro fator condicionante é a qualidade da água. A água de má qualidade, ela causa mais entupimento dos orifícios dos emissores. E nesse caso, é vantagem utilizar o microaspersor comparado com o gotejador. Outras vezes é interessante utilizar gotejadores quando se tem a vazão restrita, né? Você tem pouca água para irrigar, o gotejador ele é mais eficiente, ele perde menos água do que o microaspersor. Em regiões em que há problemas de vento, que causa deriva ou que causa perdas excessivas da atmosfera, o gotejador é vantajoso sobre o microaspersor. Outra condição seria a topografia do terreno. Terrenos com topografias acentuadas, né, com desníveis acentuados, com ondulações, é melhor a utilização de emissores regulados, que fazem a regulagem de pressão para evitar grandes variações de pressão e vazão ao longo da área irrigada. E, finalmente, outro fator importante é o custo de emissor. Esses emissores regulados são mais caros do que outros emissores não regulados. Existem vários emissores mais simples que têm custo menor. Então, num projeto, a quantidade de capital do agricultor condiciona a escolha também do emissor. Na seleção dos emissores, a gente deve atentar para as qualidades desejáveis, que são vazão baixa e pouco sensível à variação de pressão. Então, é um emissor em que, quando varia a pressão, varia pouco a vazão. São emissores que entopem menos e que têm resistência a agentes químicos e do ambiente. E apresentam também estabilidade de vazão, pressão ao longo do tempo. Ou seja, a vazão e pressão variam um pouco ao longo do tempo. Eles não mudam a estrutura, por exemplo, aumentam o orifício de saída ao longo do tempo devido à degradação do material. Outra característica desejável é que tenham pequena variação de fabricação. Emissores não devem variar, um produz uma vazão de 4 litros por hora, outro 3 litros por hora, outro 5 litros por hora. Isso é indesejável. Isso é interessante que tenham pequena variação de fabricação, produzem a mesma vazão com pressão. E que tenham também pequena sensibilidade à temperatura. Não é desejável ter um emissor que de manhã, nas horas mais frias, ele se contrai e produz uma vazão menor do que nas horas mais quentes do dia. E também que eles tenham uma pequena perda de carga na conexão
do emissor com a lateral. Esses emissores são acoplados com a lateral e tem uma perda de carga nesse caminho da água da linha lateral para dentro do emissor. Então essa perda de carga é desejável que seja pequena para diminuir o custo do projeto. E finalmente, esses emissores devem ter baixo custo para baratear o projeto. Para a elaboração de projetos de irrigação, é importante saber a hidráulica dos emissores. No caso da irrigação localizada, é importante se conhecer a relação entre vazão e pressão dos emissores, dos gotejadores, dos microaspersores. E temos essa equação em que a vazão é dada em litros por hora, tem um coeficiente K de descarga do emissor, é adimensional, tem H, que é a pressão hidráulica dada em metros de coluna de água, e X, que é o expoente de descarga do emissor, que é adimensional. Então, esses valores de X para gotejadores, é maior que 0,75 para microtubo. Microtubos são aqueles tubos compridos de gotejadores em que ocorre a perda de carga nesses microtubos, ou seja, se dentro da mangueira, a 10 metros de coluna de água, a pressão de saída deve ser próxima da pressão atmosférica para que a água goteje. Então esse valor de X, esse expoente, é maior que 0,75. O aspersor é helicoidal, em que a água caminha numa estrutura helicoidal, varia de 0,65 a 0,75. Para um gotejador do tipo vórtice, esse valor de X varia de 0,40 a 0,45. E aspersores regulados, esse valor de X é menor que 0,40. Então vamos ver como é que se aplica, como é que funciona essa equação entre vazão e pressão. Esses slides ilustram a variação de pressão com a vazão dos emissores. Primeiro, no caso de um microaspersor não regulado. Nesse microaspersor se faz um teste com esse emissor, aumentando a pressão e medindo-se a vazão. Então esse gráfico aumenta-se a pressão e mede-se a variação de vazão. Nesse caso, para 50 kPa, ou seja, 5 metros de coluna de água, a vazão é cerca de 40 litros por hora. Se aumentarmos essa pressão para 350 kPa, ou 35 metros de coluna de água, a vazão vai aumentar para próximo de 90. Então varia, aumenta a pressão, a vazão aumenta. Nesse caso não é um aumento linear. Não é linear porque o expoente da pressão, do valor de pressão, é 0,5. 0,5 é a raiz quadrada. Significa que aumentando, dobrando a variação, ou triplicando a variação de pressão, a variação de vazão aumenta com o valor da raiz quadrada do valor de pressão. Esse coeficiente K é o coeficiente de descarga do microaspersor. Nesse caso é 5,155. Então esses dados aqui são obtidos em teste dos emissores. Ou em outro teste para
exemplificar como é que funciona um gotejador regulado, que poderia ser um microaspersor. Eles têm regulagem dos emissores, tem o mesmo comportamento. Então esse gotejador ele é indicado para pressões acima de 50 kPa. Então uma pressão de 50 kPa, a vazão é cerca de 3 litros por hora. À medida que aumentamos, triplicamos essa pressão, a vazão aumenta muito pouco, 3,5. E dessa faixa de 15 metros de coluna de água, ou 150 kPa, aumentando-se a pressão, a vazão não varia por causa do sistema de regulagem que faz com que a vazão permaneça constante, independentemente do aumento de pressão. Ainda ilustrando o comportamento dos emissores, da vazão dos emissores em relação à pressão. Vendo agora aqui essa variação do coeficiente X, o expoente de pressão, em função da variação de pressão. Então, quanto que varia a vazão em porcentagem em função da variação da pressão em porcentagem. Quando x é zero, sendo zero, a pressão, esse número fica 1. Então, o valor não varia da vazão em função. Posso aumentar a vazão de acima de 30% ou decrescer essa pressão para menos 30%, que a variação de vazão fica constante, porque zero, a pressão elevada a zero é 1. Então, à medida que eu aumento a pressão, por exemplo, x é igual a 0,5, vou aumentar a pressão em 30%. A variação de vazão é cerca de 10% para mais. E quando diminuo essa pressão aqui para menos 30, eu tenho uma diminuição da vazão também, menos 30. E um aspersor, um microaspersor ou um gotejador, que tem um coeficiente x de 1, aumentando a pressão de 0 para 30%, a vazão vai aumentar na mesma magnitude. E diminuindo de 0 para 30, vai diminuir também para a mesma magnitude. Ou seja, o melhor gotejador é aquele que tem menor variação de vazão com a pressão. Assim, os melhores gotejadores ou microaspersores são aqueles que têm menor valor de X. Na prática, os emissores regulados, eles têm baixos valores, por volta de próximos de 0,025, esses valores de X do gotejador. Então, deve-se escolher gotejadores com menor valor do expoente de pressão dessa equação. Variação de pressão, a linha lateral. A linha lateral, ela tem gotejadores ou microaspersores instalados ao longo dela. Ela recebe da linha de derivação ou linha secundária toda a vazão necessária para alimentar esses gotejadores. Então, a vazão no início é a vazão total de todos os microaspersores. À medida que ela vai passando em um emissor, essa vazão vai diminuindo gradativamente e a hora que chega no final, a vazão é somente para alimentar o último emissor. Esse fluxo de água ao longo da linha lateral vai diminuindo a pressão devido ao atrito, supondo
a linha lateral em nível, a diferença de pressão entre o início e o final da linha lateral é devido ao atrito. Se tiver diferença de nível, deve-se levar em conta se é aclive ou declive. No aclive se perde pressão e no declive se ganha pressão. Havendo diferença de pressão entre o início e final, haverá diferença de vazão. Então, o primeiro emissor, com pressão maior, terá uma vazão maior do que o último emissor. Então, vamos definir HM maiúsculo como a pressão no início, QM maiúsculo a vazão no início da linha lateral, e que M minúsculo e HN minúsculo no final da linha lateral. A variação de vazão entre o primeiro e o último é dada entre a diferença entre o primeiro e o último emissor. E a diferença de pressão é a diferença entre o primeiro e o último. Vendo aqui na subunidade, seria essa linha lateral, qualquer uma dessas linhas laterais, a pressão entre o primeiro e o último e a vazão entre o primeiro e o último. Então, esse é o valor absoluto da variação. Na outra forma de medir essa variação é o valor relativo, que consiste em utilizar a equação do aspersor na pressão do início. Então, seria qual seria essa vazão com essa pressão no início, na vazão na equação do aspersor, dividido pela equação aplicada com a pressão no final, com a pressão nesse final. Essa divisão elimina-se o coeficiente de descarga, fica aqui a vazão, a relação de vazão sobre a relação de pressão elevado a x. É o coeficiente, é o expoente do emissor. E se a gente quiser uma relação entre relação de vazão sobre a relação de pressão, podemos utilizar essa forma. E podemos definir também como que varia a relação de pressão em relação à variação de vazão. Outra forma ainda é achar a variação relativa de pressão. Então, seria a diferença, quanto que é essa diferença de pressão em relação à pressão menor. Então, HM do início menos HN no final, dividido por HN no final. Ou a vazão no início menos a vazão no final, dividido pela vazão no final. Vamos fazer o exercício 10, que exemplifica os procedimentos de cálculo da aplicação do gotejador ou do microaspersor. Nesse exercício, o gotejador Hidrogol, fabricado pela Rivulus, tem na equação o coeficiente de descarga igual a 0,69 e o expoente 0,502. Qual é a vazão desse gotejador quando ele está operando com 10 ou com 15 metros de coluna de água? É só aplicar a equação. Então, a vazão é igual ao coeficiente de descarga 0,69 elevado ao expoente 0,502. Para 10 metros de coluna de água, tem-se 2,19 litros por hora. Para 15 metros de coluna de água, o resultado é 2,69 litros por hora. A segunda questão desse problema, calcule as variações absolutas de pressão e de vazão. Então, os valores absolutos é simplesmente a subtração entre o maior e o menor. Da pressão, 15 menos 10 metros de coluna de água
resulta em 5 metros de coluna de água. E a variação absoluta para a vazão é 2,69, maior vazão, e 2,19, a diferença dá 0,5 litros por hora. A terceira questão, calcule as variações relativas de pressão e de vazão. Então, nesse caso, consiste em dividir a equação do maior pelo menor gotejador. Então, a vazão relativa é 2,69, a maior, e 2,19 elevado a 1 dividido por 0,502. O resultado é 1,51, que corresponde a 51%. Então, a variação de pressão variou de 10 para 15, 51%. E a variação relativa de vazão, utilizando então a pressão de 15 e de 10, resulta em 22,6%. Outra forma de fazer esse cálculo consiste em utilizar o valor absoluto, a diferença absoluta, dividido pelo valor mais baixo. Nesse caso, a pressão aumentou de 10 para 15. Aumentou, então, 5 metros de coluna de água. 5 metros de coluna de água em relação a 10, que é a menor pressão, equivale a 50%. E a variação de vazão aumentou de 2,19 para 2,69 em relação a 2,19, ou seja, aumentou 22,8%. No exercício 11, tem-se dois emissores, um com expoente x igual a 0,9 e outro com expoente x igual a meio. Os dois poderão ser instalados na linha lateral. Se quisermos uma variação de vazão no máximo de 10% entre o início e o final da linha lateral, qual deverá ser a máxima variação de pressão? Então, para resolver esse problema, vamos fazer a relação entre a pressão máxima e pressão mínima pela vazão máxima e mínima, elevada ao expoente 1 sobre x, a equação do gotejador. Está dizendo no máximo que a vazão máxima deve ser 10%. Então, posso escrever 1,1, ou seja, é 10% sobre o valor de 1, elevado a 1 sobre x. Então, eu posso escrever que esse requisito de vazão no máximo de 10% é 1,1 elevado a 1 sobre x. Então, é só substituir o expoente para x igual a 0,9. A máxima variação de pressão pode ser 11%. E, no caso do outro gotejador, que tem expoente 0,5, a variação de pressão pode ser 21% para se ter uma máxima variação de vazão de 10%. Com isso, a gente tem que escolher um desses gotejadores e qual é o melhor gotejador. Nós vimos anteriormente que o melhor gotejador, ou melhor emissor, é o que tem menor valor do expoente, que nesse caso aqui, x é igual a 0,5, é o segundo, porque permite maior variação de pressão. O primeiro permite só 11% e o segundo permite 21%. Então, com esse gotejador aqui, eu posso ter mais perdas de carga na tubulação, eu posso utilizar uma tubulação de maior diâmetro e o projeto fica mais barato. Para o projeto cafeeiro, nós temos que escolher um gotejador de catálogo de fabricante.
O nosso requisito para escolher esse gotejador é que ele dê um diâmetro molhado de 1 metro e a vazão desse gotejador seja de 4,8 litros por hora, conforme nós definimos já anteriormente. Esse gotejador encontrado nos catálogos, achamos um gotejador que tem as seguintes características. K é 1,0945 e X é 0,5253. Para esse gotejador, qual deverá ser a pressão para que sua vazão seja 4,08 litros por hora, que é a vazão requerida no projeto? Então, vamos utilizar a equação do gotejador, isolando a pressão. Nós temos a pressão é igual a Q sobre K, 1 sobre X, a vazão é 4,08 e dividido pelo coeficiente de descarga. Então, a vazão é 12, a pressão é 12,2 metros de coluna de água.